Numa determinada cidade deste país, um padre chateado, indignado com os altos salários que os vereadores daquela cidade recebiam, em seu sermão na missa chamou a atenção dos fiéis, dos habitantes da cidade, enfim, da população, de que aquilo era um verdadeiro contraste em relação à vida de sacrifícios que o brasileiro leva hoje, principalmente os moradores daquela cidade. Altos salários e ainda mais reajustar os salários por parte dos vereadores não estava nada certo, melhor dizendo. Os vereadores souberam, ficaram chateados, revoltados e tomaram duas atitudes. A primeira, chegaram a dizer de que o padre não deveria se meter na vida dos vereadores, nem tampouco nos assuntos da Câmara. O padre tem que se meter com aquilo que diz respeito à igreja, tem que celebrar a missa e ponto final. Segundo, os vereadores pediram a cabeça do padre ao bispo numa bandeja. Na minha opinião, cometeram dois grandes equívocos. O primeiro, porque leva-se em consideração de que, embora padre é um cidadão comum como qualquer outro. A grande diferença deste padre é porque ele tem um grau de consciência mais elevado do que a maioria. Mas mesmo assim está fazendo o seu papel de bem guiar o seu rebanho. Por outro lado, pedir a cabeça do padre ao bispo numa bandeja? Ora, os vereadores têm que entender de que o local mais adequado, mais ideal, numa cidade, no estado, no caso a Assembleia, no país, no caso o Congresso Nacional, para se discutir as coisas de uma cidade, do estado, da nação, do povo, as carências, as reclamações, as propostas desse povo, é o parlamento. É o poder legislativo, é lá onde você reúne contraditórios, é lá onde você fala, é lá onde você escuta. Aliás, para quem não sabe, para aqueles vereadores, lamentavelmente, que não sabem, a palavra parlamento, que vem do poder legislativo, significa em francês parler, que em português quer dizer falar. É lá onde as pessoas podem se congregar para conversar, divergir, mas que venham tudo a acontecer visando o bem comum, um consenso. Mas os vereadores dessa forma não pensaram, foram truculentos demais, ofenderam, inclusive até a moral do padre. O que foi que aconteceu? A população se revoltou contra a Câmara, se revoltou contra os vereadores. E aí, os intolerantes receberam a intolerância do povo. O povo foi à Câmara, praticamente invadiu a Câmara e exigiu que os vereadores não só rebaixassem seus salários, mas como também desistissem de pedir o afastamento do padre da cidade. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu porque os vereadores começaram a perceber de que nessa situação o povo tinha razão, a começar pelo padre. Eles é que estavam errados, tanto que tomaram uma decisão totalmente contrária daquilo que foi dito antes. Resumindo, ganhou o padre? Perdeu os vereadores ou perdeu a Câmara? Não, ganhou literalmente o povo, porque os vereadores daquela cidade, e aí como um todo tem que entender de que o poder legislativo, representado pela Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa e pelo Congresso Nacional, é a casa do povo. Se a igreja é a casa de Deus, a Câmara, o Parlamento, o Poder Legislativo, principalmente numa democracia, é a casa do povo. Juscelio Almeida, direto ao ponto.